Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro e nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram nesta semana. E antes de conferir, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like e o seu joinha aqui no nosso canal. Vamos relembrar. Nessa troca de mensagens em dezembro de 2022, Vieira solicita ao técnico do TSE um levantamento sobre, abre aspas, revistas golpistas para desmonetizar nas redes, fecha aspas. No dia seguinte ao pedido, Talhaferro reportou que encontrou apenas publicações jornalísticas e questionou o auxiliar de Moraes sobre o que deveria colocar no relatório. A orientação de Vieira foi, abro aspas aqui novamente, use a sua criatividade, pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida. E completou dizendo que a recomendação partiu do próprio ministro Alexandre de Moraes, aspas novamente. O ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou, fecha aspas. Bom, vale lembrar que menos de um mês depois dessa troca de mensagens que nós estamos exibindo aqui na tela e que foi divulgada pela Folha, a Revista Oeste recebeu da plataforma YouTube a informação de que o seu canal havia sido desmonetizado. O motivo, publicação de conteúdo nocivo. No entanto, em momento algum, a plataforma informou que espécie, que tipo de conteúdo foi considerado nocivo e nem por quem. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Olha só, até a Revista Oeste escreveu um editorial que foi publicado no site, eu vou ler daqui a pouquinho um trecho, mas antes eu quero ouvi-lo porque, claro, você faz parte aqui do Conselho Editorial da Revista Oeste, né, Augusto? E nós fomos citados nessa troca de mensagens, algo bastante grave como o ministro de alguma forma tentou não, né? Asfixiar financeiramente a Revista Oeste com a desmonetização do nosso canal. Ficamos 1 ano e 3 meses exibindo aqui Oeste Sem Filtro, sem receber um tostão da plataforma, porque havíamos sido desmonetizados sem uma explicação. E é por isso que já falamos aqui várias vezes, é importante reforçar, Augusto, que a assinatura é tão importante para nós, porque ela que nos manteve de pé, a assinatura de cada um de vocês que está aí acompanhando o Oeste Sem Filtro nesse período em que nós ficamos desmonetizados pela plataforma. Muito boa noite, daqui a pouco eu leio um trechinho do editorial que está disponível no site revistaoeste.com. E o YouTube não informou que o ministro Alexandre de Moraes era o responsável por isso. Preferiu assumir a culpa, né, pela omissão. Não disse nada, então teria de ser o próprio YouTube. Publicou anúncios durante todo esse tempo, né, sem que a Oeste recebesse a parte que a que tem direito, né, e isso é que aconteceu. Eu sugiro a você, Paulo, primeiro, boa noite, meu amigo Piotr, nossa chefe, Paula, meu irmão Silvio, boa noite a você que nos acompanha. Posso te sugerir que você leia a resposta da Revista Oeste? Claro. Porque aí me dispensa de explicar algumas coisas. Tá, eu vou ler um trecho aqui, a gente até exibe porque quem quiser pode acompanhar também no nosso site. A verdade prevaleceu. A divulgação de mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes, assessores e funcionários do TSE provam que o Oeste estava certa. Então, no editorial, eles explicam mais ou menos essa troca de mensagens que nós exibimos aqui no programa anteriormente, com assessores aí do ministro Moraes, e aí nós dizemos o seguinte, aspas, a desmonetização, as constantes ameaças e as frequentes acusações que aludem a fake news não impediram que continuássemos lutando o bom combate. Como demonstram as capas da revista, não recuamos 1 milímetro, não contornamos um único assunto e sempre nos ativemos aos fatos. A decisão editorial de não aceitar dinheiro público, nem depender de publicidade oficial, nem da monetização das redes sociais, garantiu fôlego suficiente para vencer esse período de trevas. O Oeste sobreviveu graças aos seus assinantes. Como temos repetido, a verdade às vezes desmaia, mas não morre.
Nosso compromisso é com os leitores e sempre seremos fiéis aos fatos. Nós já dissemos qual é a conversa que eles tiveram sobre nós, ainda não? Não, tá aí na tela, a gente teve essa troca, pediram até para usar criatividade no caso da Oeste. A gente pode até trazer de novo, que eu acho que vale a pena, Augusto, para você comentar. Perfeito. Pedir para a produção, porque a gente fez aqui a gente colocou numa tela a troca de mensagens entre o juiz assessor Ayrton Vieira e também o perito criminal, o Eduardo Talhaferro. Temos aí, para a gente começar, como é que funcionou ali naquele grupo inquéritos, está aí, ó, em 6 de dezembro de 2022, o juiz assessor Ayrton Vieira diz o seguinte: vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Ele falando com Eduardo Talhaferro. Perfeito. Na sequência, na próxima página aqui. Aí o Eduardo responde, sobre a Oeste, só tem publicações jornalísticas. Não estão falando nada. O que devo fazer? Pede orientação, então, para o Ayrton Vieira. Na sequência, o Ayrton responde: use a sua criatividade. Risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida e 3 pontinhos. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que está extrapolando com base naquilo e enviou 3 pontinhos. Essa seria a troca de mensagens, então, revelada pela Folha, Augusto, entre 6 e 7 de dezembro de 2022, envolvendo a publicação da Revista Oeste. Tom arbitrário, debochado, sim. Essa troca de correspondências mostra que primeiro o ministro Alexandre de Moraes escolhe o alvo para depois procurar um crime que não existe, mas será atribuído ao alvo, ao alvejado, e nem assim conseguiu nada nada que incriminasse, mesmo aos olhos dele, a Revista Oeste. Então esse tipo de diálogo vale como condecoração para a revista, que não recuou. Continuamos falando, sim. Não contornamos nenhum assunto e não tivemos medo. Fizemos comentários ácidos, sempre que necessário. E não contornamos nenhuma das decisões. Todas as que mereceram críticas foram criticadas. Escrevemos as palavras certas. Não procuramos eufemismos. Então a revista cumpriu o compromisso assumido com os nossos leitores, nós cumprimos aqui o compromisso com os espectadores e vencemos, apesar do papel desempenhado por essa gente aí e também, no caso, pela plataforma. Nós não conseguíamos saber, né? Os anúncios continuaram sendo publicados. Nós não recebemos nada e não sabíamos do que éramos acusados. Está aí a acusação. Dissemos a verdade. Num momento em que prevalece a mentira, a fábrica de fake news está no Supremo e é liderada, né, ou gerenciada pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora vejam o deboche. Use a sua criatividade para condenar alguém, todos nós. E aí foi reafirmado aí o que dissemos aqui tantas vezes: dependemos exclusivamente de vocês, dos assinantes. Se não fosse por vocês, a revista estaria fechada. Mas não temos nada a ver com publicidade oficial, não dependemos disso, não dependemos de troca de favores e sobrevivemos porque os assinantes mostraram a mesma coragem que a gente tem o dever de exibir aí diante de casos assim. E continuaremos falando tudo, sobretudo agora em que a farsa começa a ser desmontada. O caso da Oeste mostra que a verdade, né, como repetimos outra vez, a verdade às vezes ela desmaia, às vezes parece até agonizante, mas não morre.
e volta como está voltando agora. Então é preciso registrar o papel fundamental, a vitória obtida por vocês contra a ditadura do judiciário. Os assinantes impediram permitiram que a revista sobrevivesse e bem. E para desgosto, desconsolo dos que acham que tudo podem, estamos aqui para comentar agora o pesadelo que eles começam a viver. Isso é conversa entre juízes, um juiz dizendo para o outro funcionário ali que não deveria estar fazendo o que fez, porque é o Alexandre de Moraes pedindo que seja enviado por um outro órgão um texto que ele diz como ele dita o teor do texto, ele finge que recebe uma denúncia do TSE, quando foi ele que formulou a denúncia, escolheu o alvo e aí condena. Quer dizer, a lei é ele, que é o ministro que age o tempo todo fora da lei, há 5 anos. Não adianta o Supremo tentar fugir à realidade. O Alexandre de Moraes perdeu as condições indispensáveis para que alguém seja ministro do Supremo Tribunal Federal. 2 exigências são feitas pela Constituição. Primeira, notável ou notório saber jurídico. Pelo livro, que eu li o livro mais, não sei se existem outros, mas o livro que tornou o Alexandre de Moraes conhecido, é um livro com o título Direito Constitucional, ele parecia ter um razoável saber jurídico, pelo menos em relação à Constituição. Agora está claro que o saber que eventualmente tem é usado para que ele faça o contrário. Mostra que ele desrespeita as leis que conhece. Com esse comportamento, ele não atende mais, depois de ter feito isso, não atende mais à segunda exigência constitucional. Só pode ser ministro do Supremo alguém que tenha reputação ilibada. Se era ilibada, deixou de ser agora. Porque não pode agir assim alguém e continuar a merecer o respeito de quem realmente preza o cumprimento das leis e a obediência à justiça. O Supremo, pela conversa, já falamos alguma coisa na reunião de hoje? Não, Augusto, ainda não. Então é outro assunto, eu não vou entrar nesse agora. Mas eu lembro aqui, repito o que disse ontem, o Supremo deveria tomar a iniciativa de livrar-se do problema que tem, já que não há mais condições para que o Alexandre de Moraes continue a ser ministro. O Supremo deveria livrar-se disso para salvar a instituição, porque outras instituições terão de agir. Perdeu o direito de julgar qualquer caso o ministro Alexandre de Moraes. Ele está tentando agir como se nada tivesse acontecido. Aconteceu sim, e está apenas em seu começo o maior escândalo judicial que eu já testemunhei em toda a minha vida. Antes mesmo de ser jornalista, eu estou contando essa temporada, né, essa minha passagem pela terra, e eu não vi nada disso, nada parecido. E isso não vai ficar impune. Bom, deixa eu passar para todos aqui, vou passar para o Silvio, depois para o Piotto, registrar que já são 110 mil telas nesse momento acompanhando o Oeste Sem Filtro, são 18 horas 12 minutos, mais de 110 mil telas aqui, além, claro, das rádios, web rádios e TV, são mais de 40 que acompanham o nosso programa aqui todos os dias. Diga, Augusto. Posso completar? Claro. Só isso. Eu acuso o ministro Alexandre de Moraes de ter fabricado provas para
condenar pessoas enquadradas em algum inquérito nos quais ele figura como juiz, promotor e vítima, além de julgador dos recursos apresentados pelas vítimas, que são as pessoas que ele trata como réus. Ô Silvio, só para a gente reforçar aqui, porque esse assunto sério envolve aqui a citação da Revista Oeste. Em 6 de dezembro de 2022, então, Ayrton Vieira pede para o Talhaferro, que é o perito criminal, levantar, entre aspas aqui, revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Aí, o perito responde que só encontrou aqui na Revista Oeste, aspas, publicações jornalísticas. Vai ver que é porque aqui trabalham jornalistas, né? E aí, na sequência, o Ayrton Vieira recomenda: use a criatividade. Ou seja, não encontrou, invente. Talvez seja isso que ele pediu. Agora, o Augusto cita o tom irônico, debochado, arbitrário dessa troca de mensagens, mas também muito irresponsável, né, Silvio? Porque vale lembrar que aqui na Revista Oeste hoje trabalham mais de 100 colaboradores, além de jornalistas, tem toda a equipe de áudio, de vídeo, técnico, publicidade, do financeiro, administrativo, mais de 100 pessoas trabalham aqui nessa revista que já tem 4 anos. E aí, numa troca de mensagens arbitrária e irresponsável, eles pedem para desmonetizar, ou seja, para asfixiar financeiramente um veículo de comunicação. É um negócio absurdo, um escândalo. A gente acorda cedo e vai dormir tarde, Paula, porque a gente trabalha, mas eu vou chegar lá já. Eu só quero fazer um parênteses antes, porque, Paula, tem 2 caras aí na sua frente que são referências no jornalismo brasileiro. Augusto Nunes, Adalberto Piotto. Eles vão entender o que eu vou dizer agora. Quando eu li a primeira reportagem da Folha de São Paulo, ainda mais assinada pelo Glenn Greenwald, alguém que eu tenho, sim, alguma resistência. Tenho. Já mandei, inclusive, esse recado a ele, ele não me respondeu. Por quê? Porque ele divulgou a Vaza Jato. A Vaza Jato gerou aquela operação spoofing no Supremo Tribunal Federal, conduzida pela Polícia Federal, evidentemente, mas que culminou na anulação da Lava Jato no Supremo. Isso é problemático. A Vaza Jato foi problemática porque foi obtida por meio de hackeamento. Pirateamento, hackeamento, ilegal. Eu me preocupei com uma informação. Como a Folha teve acesso a essas mensagens? E aí, logo na primeira reportagem do Fábio Serapião e do Glenn, está lá, a Folha obteve por meio de celular, vocês já trataram disso ontem, obteve por meio de celular, portanto não é ilegal. Sabe qual é o nome disso? Jornalismo. Então eu acho que o Piotto e o Augusto vão concordar comigo que estamos diante de um furo de reportagem. Essa é a verdade. Vamos dar nome aos bois, porque tem gente já tentando passar pano e dizendo que não, veja bem, o Alexandre não fez nada ilegal. Não. Calma. E tampouco isso foi obtido de forma ilegal. Não. Tudo aqui é jornalismo. Vamos ao segundo ponto que você trata, Paula. A Revista Oeste foi sufocada, sim, financeiramente, por causa do Tribunal Superior Eleitoral, talvez do Supremo Tribunal Federal, não sabemos, porque ali tudo é um puxadinho daqui e dali, mas nós optamos por resistir. Nós fizemos uma escolha lá atrás, todos nós que estamos aqui agora, fizemos essa escolha. Seremos um baluarte em defesa da liberdade, contra a censura. E o que é que nós estamos assistindo? O maior escândalo, e aí acho que o Augusto foi irretocável na fala dele, o maior escândalo desde a redemocratização do Brasil. Nunca ninguém tentou censurar a imprensa, calar os perfis, jornalistas, deputados, influenciadores, não importa. Nunca ninguém foi tão longe quanto o Alexandre de Moraes. E eu vou insistir
serei repetitivo, o ministro Alexandre de Moraes não tem condições de presidir mais nenhum inquérito no Supremo Tribunal Federal até que as investigações sobre a sua conduta, do seu gabinete, dos seus juízes auxiliares, peritos, sejam concluídas. Não sei se será o CNJ, não sei quem mais estará envolvido. Não há condições de seguir mais nenhum inquérito a partir de agora. É preciso parar. É preciso parar. E daqui a pouco a gente chega no Senado. Piotr. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a fala do Barroso, né? Sim, a gente já separou no próximo bloco, está no forno. Então, eu vou só antecipar um trechinho só. E vou ler aqui esse trecho em que o juiz Ayrton Vieira, que é um desembargador aqui de São Paulo, que está lá como auxiliar no gabinete, é o principal auxiliar do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que é exatamente, como o Paulo já trouxe, com quem fala o Eduardo Talhaferro lá no TSE. Veja só, um juiz, nós estamos falando de um juiz. Bom, dá para entender por que ele está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vamos levantar todas essas revistas golpistas. Nossa, ele já condenou, ele já classificou a revista como golpista, mas a acusada de golpe, em jornalismo, quando eu comecei, se aprendia o seguinte: até que haja uma manifestação da justiça, um julgamento, pelo menos em primeira instância, você chama o sujeito de acusado de golpe, acusado de homicídio, acusado de tráfico, chama-se ética jornalística. Pelo visto não tem isso lá no Supremo, mas vamos lá. Depois responde lá o Talhaferro. Salvo engano, já fiz essa revista, mas olha sim. Aí continua o juiz Ayrton Vieira. Essa e outras do mesmo estilo. Que estilo? Não entendi. Qual é o estilo? Já está também tipificado. Muito bem. Volta o Talhaferro. Assim, com uma linguagem de diálogo cabuloso, né? Xiii, não vai sobrar internet mais. Do que ele está falando? Vai acabar com a internet? Numa decisão única do Supremo. E depois seguem aqui alguns links. Esse é o ponto. Nós estamos falando aqui de um juiz que fala com um perito judicial, criminal, que está na outra corte, já condenando, porque já está condenado. Tanto que eles estavam manipulando e fazendo o laudo de acordo com o que pedia o ministro, juiz, julgador, o ministro Alexandre de Moraes. A gente precisa voltar nesse ponto porque isso acaba com qualquer lógica de pretensão de justiça íntegra. Isso aqui é um exemplo ruim. E aí, a gente fala daqui a pouco desse assunto, me surpreende a fala do ministro Barroso. Doutor Sebastião, o senhor assumiu o caso de Felipe Martins na semana passada. E da última vez que nós conversamos, o senhor me disse que estava sem acesso ao processo. Quero lhe perguntar como é que está essa situação neste momento. Inicialmente, Paula, me permite atender um pedido do Felipe Martins no sentido de esclarecer a saída do Dr. Mansur e do Dr. Jansen. Não há nenhum inconformismo com a defesa. Segundo me informaram, tanto o Felipe quanto o Dr. Ricardo, os advogados fizeram um trabalho brilhante, eu ainda não conheço, porque não tive acesso aos autos, mas o Felipe dá o seu agradecimento e deixa esse esclarecimento público. Paula, eu e o Dr. Edson fui encaminhado ao gabinete do ministro desde segunda-feira o subestabelecimento de procuração, que é os poderes otorgados pelo advogado que já está no processo. Estivemos lá no Supremo na segunda, na terça, hoje novamente, ontem nós fizemos contato por telefone e passados 72 horas eu ainda não tive acesso aos autos. Então, não sei o que tem desde que da última cópia que foi entregue aos advogados. Não é? Então, é uma situação altamente inusitada, porque se trata de um processo físico, e se tratando de processo físico, você vai ao local e tem acesso. Mas lá na recepção, não pode subir até o gabinete do ministro. É informado um telefone. Nós falamos já várias vezes no gabinete do ministro e eles informam um telefone de apoio ao advogado. Nós ligamos desse telefone,
a informação que tem, e olha, realmente está aqui, mas é sigiloso, não sabemos o que foi despachado. Ok, então me diga, o senhor será intimado, olha só a informação, intimado por correio da decisão que foi proferida. Qual setor que vai expedir essa intimação? Para eu me antecipar e ir até lá e tomar conhecimento e levar o HD para pegar a cópia dos autos. Não podemos dar o telefone desse setor. Então, é uma situação absolutamente inusitada. O advogado que está dos autos, é o doutor Ricardo lá de Ponta Grossa, no interior do Paraná, mesmo que ele se deslocasse até Brasília para verificar o processo, não teria acesso. Então, quero denunciar isso publicamente. Isso é um abuso de poder, mais um abuso de poder, é contra a liberdade do Felipe, que está lá mais de 60 dias, provado que ele não saiu do país. O ministro já tem informação de que a saída dele do país não aconteceu e não despacha. Eu pedi uma audiência ao ministro ou ao assessor que ele designasse, não sei se ele me atenderia, mas se me atender eu estarei lá tranquilamente, mas eu já faço o pedido aqui de público. O pedido que eu quero nada mais é que decida a liberdade, aprecie o pedido de liberdade que já está lá com parecer favorável da Procuradoria da República. Então, é uma situação que nós não temos acesso aos autos, o ministro não decide e o Felipe não tem qualquer responsabilidade se ele tem, como ele próprio afirmou, um cartório com 2.000 processos. Isso não é responsabilidade do Felipe. Adalberto Piotto. Doutor Sebastião, boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. O senhor trouxe novamente todas as arbitrariedades, a dificuldade do trabalho do advogado, o caso especificamente das provas estarem lá, a manifestação da Procuradoria-Geral da República que dizem claramente que não é razão para estar preso o Felipe pelo fato de ele ter saído, porque ele não saiu, e essa é a razão das provas mostradas ali e da manifestação da PGR. A minha pergunta é um pouco mais retórica, doutor. O senhor acha que depois deste movimento em que o Twitter, o ex-Twitter, né, e agora o Elon Musk, com essa nova administração, está mostrando tudo o que aconteceu no país recentemente, o senhor acha que vai haver uma mudança, digamos, para voltar um pouco de normalidade institucional e previsibilidade jurídica que o senhor tão bem conhece, o senhor é um ex-desembargador, ou seja, o advogado vai ter acesso aos autos, o juiz vai se manifestar sobre uma decisão, ou pelo menos um parecer da Procuradoria-Geral da República, e, obviamente, o advogado vai saber o que fazer, porque hoje eu imagino a posição do senhor de não ter o que fazer, porque o processo não chega nas suas mãos. Eu espero, Piotto, prazer falar com você mais uma vez, eu espero que tenha consequência, porque nós estamos denunciando isso há muito tempo. Vocês acabaram de referir ao inquérito 4781, que está aí mais de 5 anos. Mais de 5 anos. O 4874, que das milícias, prorrogado sucessivamente, sem ter um fim. E essa entrada do Elon Musk nessa batalha pelo Brasil, né, que nós agradecemos, eu espero que tenha consequência e que os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal tenham juízo, como já foi dito no editorial do Estado de São Paulo. Né? Então, eu tinha vivenciado, Piotr, essa situação por colegas que me relatavam e até desabafam. Olha, Sebastião, olha o que está acontecendo, não temos acesso, mas eu estou vivenciando agora na pele. Eu fui a Curitiba, conversei com o cliente, conversei com o Felipe, ficamos tudo acertado. No mesmo dia ele soltou uma nota esclarecendo questão de delação premiada, e a minha entrada no processo é a garantia de que não existe delação premiada, até porque o Felipe não tem o que delatar. Agora, em qualquer processo que eu estiver, eu sou incompatível com delação premiada. Eu sou incompatível. Então, eu espero que toda essa movimentação, que o Congresso Nacional acorde, que a Ordem dos Advogados do Brasil acorde, para que haja uma manifestação, uma reação democrática a esse arbítrio que é praticado há muito tempo
pelo Supremo Tribunal Federal e especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele passou de todos os limites. Não é razoável o que está acontecendo. É um juiz que age arbitrariamente, como vocês falaram agora há pouco, age com o fígado, né? Responde a tudo de forma de enfrentamento, não é? Então, no geral, Piotr, eu espero que tenha consequência. Mas, no particular, eu quero que haja uma decisão. A pior decisão é aquela que não existe. Ele tem que dizer sim ou não. Sim, porque solta o Felipe, deve soltar, e tem que soltar porque proferiu indecisão com base numa prova mentirosa, foi colocada uma mentira para ele, comprovada a mentira, a Procuradoria já se manifestou pela liberdade, e o que é que ele faz? Determina novas diligências, fazendo o papel, mais uma vez, de polícia. Então, eu sou inconformado com isso, vocês sabem, eu já venho denunciando e vou denunciar no geral e no caso particular. Não é admissível, Brasil, que um advogado não tenha acesso ao expediente que está ali colocado contra o seu cliente. Se você entrar no processo, Piotr, vai aparecer lá, petição, petição, petição. Olha, são vários investigados, não se sabe de quem é a petição, não se sabe qual foi o despacho proferido. Então, eu falo aqui, eu falo com indignação. E a partir de hoje, eu vou cobrar todos os dias. A partir de hoje, eu estou dando essa entrevista, ela já é bem esclarecedora, mas amanhã, a partir de amanhã, eu vou colocar no meu Instagram todos os dias. Ainda não houve decisão no caso Felipe Martins. O ministro tem que decidir. Ele goste ou não do caso, ele tem que decidir. Ele gosta ou não da minha pessoa, ele tem que decidir. Tem que me receber, porque eu sou advogado dos autos, para esclarecer tudo que lá está, que não precisa de esclarecimento. Olha, que absurdo você querer que a parte investigada faça uma prova negativa. Como é que eu vou fazer uma prova negativa? E nós não estamos tratando de mérito do processo, da petição que está lá. Nós estamos tratando da base para a decretação da prisão preventiva. A base para a decretação é mentirosa. Felipe não saiu do país. A última saída de Felipe do Brasil foi em setembro de 2022. Então, isso tem que ter. Me perdoando de eu estar falando dessa forma, e que eu estou indignado com o caso em si, de ver esse rapaz lá naquela prisão e com o tratamento que está sendo dado aos advogados. Doutor Sebastião, Silvio Navarro também quer fazer uma pergunta. Boa noite, doutor Sebastião. De fato, é um processo absolutamente kafkiano e o senhor não tem acesso aos autos. Mas a informação que chegou para nós é que um jornalista publicou que o Felipe Martins teria deixado o país com direção aos Estados Unidos, para onde o presidente Jair Bolsonaro também foi. Depois, essa informação foi contestada porque o Felipe apresentou um bilhete aéreo de que seguiu de Brasília para o Paraná, onde estava até ser preso pela Polícia Federal por determinação do Alexandre de Moraes. O Ministério Público se manifestou contra a prisão porque a prova, aliás, foi a contraprova, né? Foi feita a prova em contrário, para tentar, da forma mais didática possível, explicar para quem está nos assistindo. A companhia aérea certificou que o bilhete era verdadeiro, que de fato ele embarcou de Brasília para o Paraná. Então eu queria perguntar para o senhor se isso que eu acabei de narrar de fato aconteceu e se há algum indício, elemento, indicativo de que ele está preso por outra razão, numa cautelar elástica demais, 60 dias, ou se é por este motivo somente. Silvio, prazer falar com você mais uma vez. Eu vou te dar a minha opinião sincera. Tá? Você me conhece, sabe que eu não sou de ficar rodeando, né, como diz no popular. Eu acho que estavam aguardando, ansiando por uma delação premiada do Felipe. Delatar o que não tem para delatar. Então eu acho que era isso, que estavam na expectativa de que houvesse uma delação do Felipe, porque o que nós temos aqui em andamento? É uma coleta de depoimentos, de prova daqui e ali, para ver se sustenta essa fantasia
absurda de tentativa de golpe de Estado. Eu já expliquei e volto a explicar. Você tentar escrever no papel o que está na Constituição não pode ser tido como tentativa de golpe. Você escrever um rascunho, se for o caso, para implementar o que está na Constituição e ser submetido ao Congresso Nacional. Então, isso é uma narrativa que quer, de qualquer maneira, de ter um objetivo claro, que é chegar ao presidente Bolsonaro, isso não há dúvida com relação a isso, então fica deixando a pessoa numa situação psicológica insustentável para chegar a uma situação de delação premiada. Eu quero dizer para todos que o Felipe está absolutamente tranquilo, em paz. Ele e a família estão todos em paz, sabendo que estão diante de um processo político. Eu trato o Felipe como preso político. Preso político. Não é outra coisa, porque tudo que já está lá no processo, o ministro tem que decidir, sim ou não. Se ele não tiver os passos que eu pretendo dar nesse caso, e não posso revelar, depende da decisão que ele for proferir. Agora, se ele quer testar quais são e mantendo o Felipe preso, aí é uma questão do julgador, que não deve ficar tendo influência externa de público, o juiz não é artista para depender, olha, tenho tantos seguidores, não é. Ele tem que dar a sua decisão e ponto. Veja só, Silvio, eu vi uma entrevista ontem, fiquei abismado, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, do tribunal que eu era corregedor, é o mesmo presidente, felizmente vai sair daqui a alguns dias, não é? Dizendo que está claro que houve uma tentativa de golpe. Então, veja, uma narrativa sendo construída, algumas pessoas bajulando, adulando para dizer isso mesmo, e algumas pessoas interessadas fomentando isso. Então, nós temos que parar. Esse é o momento de uma reflexão global do nosso país. O senhor Alexandre de Moraes, e eu deixei muito claro isso para o Felipe, você está me contratando, mas saiba que eu não vou parar com a minha ação como cidadão desse país, dizendo o que eu penso. E o que eu penso, todos vocês já sabem a respeito do senhor ministro Alexandre de Moraes, enquanto julgador, enquanto pessoa, ele tem todo o meu respeito, a sua família tem o meu respeito. Agora, como julgador, a situação ela é bem diferente. Então, eu quero requerer aqui de público, senhor, me permite, Paulo, fazer esse requerimento. Senhor ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência não precisa me receber em seu gabinete. Eu vou fazer o requerimento daqui. Analise a prova que já está lá demonstrado, e não é mérito, a prova que foi base para a sua decisão. E reveja o seu posicionamento e revogue a sua decisão que foi equivocada, com base em prova falsa. Então não precisa me receber em seu gabinete, que o requerimento já está feito. E faço o requerimento básico. Me entregue as cópias do processo. E mais do que isso, decida! Por favor, decida! Felipe não pode ficar mais nessa prisão sem uma decisão sua. Decida! Nós estamos aqui aguardando a sua decisão para tomar o rumo necessário de um preso político. Augusto Nunes. Doutor Sebastião, parabéns pela altivez, pela coragem e muito obrigado pela entrevista. Eu realmente não paro de me espantar, né, no Brasil. Eu queria saber se eu estou certo nesse raciocínio. O Alexandre de Moraes decidiu que agora o ônus da prova cabe ao acusado. Ele disse que quem estava na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro do ano passado é culpado. Ele tem de provar que, sem conseguir as fitas, tem que provar que ele não fez nada. Agora, o senhor está apresentando um caso em que o acusado prova a inocência e ainda assim ele não é solto, não é julgado, não é imediatamente liberado, porque não acreditam nas provas, eles não explicam por quê. Embora ele tenha provado a inocência. Primeira vez que um réu
réu. Um acusado é obrigado a fazer isso. É isso mesmo que está acontecendo? O senhor já viu algo parecido? Augusto, eu vou te falar uma coisa. Te cumprimento, Augusto, mais uma vez. Em mais de 30 anos na magistratura, eu nunca vi uma situação dessa. Nunca vi. Da pessoa ter que provar que não fez alguma coisa. É como o caso, por exemplo, do senhor Ritter, lá do Rio Grande do Sul, que foi condenado ali com base, olha, ele viajou para Brasília. Então são tantas coisas. Quando a pessoa se perde, Augusto, na sua sanha vingativa, não é? Lembrem que o ministro disse que não queria apaziguamento no país. Olha, o papel do magistrado é apaziguar. A decisão do juiz, obrigatoriamente, ela deve levar para a paz social. Mas quando o magistrado chega e diz, olha, eu não quero apaziguamento, o que é que nós podemos esperar de um magistrado como esse? Não muita coisa, não é? Então, o seu raciocínio, Augusto, é perfeito. O acusado ele não tem que provar nada. Nós vivemos no Brasil o sistema acusatório, onde a acusação tem que provar que alguém fez alguma coisa. Tanto é que é dado ao réu, o acusado, o direito de ficar em silêncio. Eu fico em silêncio e está tudo certo. Ele que prove que eu fiz alguma coisa com prova material e com prova testemunhal. Nós estamos hoje vivendo um arbítrio que eu tenho falado com os advogados, nós vamos começar a responsabilizar que o investigado vai numa delegacia e diz que quer ficar em silêncio, o delegado continua fazendo perguntas. Isso é abuso de autoridade. Então, nos casos que eu estiver, qualquer um que assim proceder será representado na corregedoria do respectivo órgão. Então, o delegado que quer fazer agradozinho para ministro do Supremo Tribunal Federal, faça. Mas saiba que onde eu estiver e com aquelas pessoas que eu tiver a oportunidade de conversar e orientar, não é ouvidoria, não, é corregedoria do órgão. É representação do Ministério Público, que é abuso de autoridade. Se o acusado diz, olha, eu não quero, não vou falar, ponto, acabou. É dar o nome, o endereço e está encerrado o assunto. Mas e isso? Isso. Então, isso tudo, Augusto, tem que ser denunciado. O nosso sistema judicial, eu peço perdão mais uma vez à audiência por estar falando nesse tom, não estou nervoso, não. Eu estou indignado, essa é a palavra certa, com tudo que está acontecendo, especialmente no caso do meu cliente agora. Então, tudo isso está de cabeça para baixo, não pode. Inverteu tudo, a ordem está completamente invertida. E falando em ordem, mais uma vez, cadê a ordem dos advogados do Brasil? Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu estou mostrando aqui de público. Um advogado 72 horas sem ter acesso a um processo. Imagine que não tivesse lá o doutor Ricardo, que bem conhece os autos, uma pessoa maravilhosa, muito preparada, não tivesse no processo. O Felipe estaria 100% indefeso, mas ele está 90% indefeso, porque não tem acesso aos autos. Então, isso é uma situação que nós não podemos admitir no nosso ordenamento jurídico. O juiz que age com abuso de poder, que age com desprezo à parte, à pessoa que ele está sob a sua jurisdição para julgamento, que age com desprezo aos advogados. Eu até entendo, o Augusto, que hoje, lá no Supremo, você necessite ter o nome da portaria para ir ao gabinete de qualquer ministro, porque eles sabem. Por quê? Porque eles já fizeram até agora. Não é porque o povo brasileiro é ruim, não. É pelo que eles já fizeram até agora. Até eu entendo isso. Mas o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa lei de regência, ela diz que o advogado pode se dirigir a qualquer juiz ou ministro ou desembargador sem marcar hora. Se ele estiver no local e disponível, ele tem que atender, sem marcar hora. Agora, você imagina, eu pedi audiência, eu tenho feito questão, Paulo, de ir até lá, além de mandar por e-mail, fazer o protocolo para mostrar. Estão todos aqui. Está aqui a minha pastinha com todos os protocolos aqui, com os números de telefone das pessoas com as quais eu e o doutor Edson falamos. Não é? Então, eu quero deixar essa denúncia pública e, através desse órgão de comunicação, fazer um pedido simples. Juiz, decida. Perfeito.
Sebastião Coelho, advogado que assumiu aí a defesa de Felipe Martins. Doutor Sebastião, mais uma vez, obrigada pela entrevista, bom trabalho, uma boa noite para o senhor, até uma próxima. Obrigado, Paulo, até a próxima. O artigo intitulado Elon Musk resiste à censura brasileira também menciona as interferências do STF e do Tribunal Superior Eleitoral para impor a regulamentação das redes sociais. O texto reforça que o STF quer calar formadores de opinião que discordam de decisões do tribunal e que têm grande alcance por meio de publicações no X. O artigo diz ainda que, apesar de a liberdade de expressão ser um direito defendido na Constituição Federal do país, o governo Lula tem atuado para intimidar os adversários. E nesta segunda-feira, o dono da rede X, Elon Musk, mirou novamente o ministro do Supremo. Por meio do seu perfil, o empresário declarou que Alexandre de Moraes tentou envolver o X em corrupção. Tá aí, a gente exibe na tela o tweet, a declaração aí de Elon Musk na rede social X, mais uma manifestação aí, Ana, do empresário sul-africano, e agora também quero te ouvir sobre essa repercussão aí desse artigo do Wall Street Journal. E também chamar a atenção, nesta semana nós publicamos aqui em Oeste um artigo, uma reportagem da Branca Nunes, nossa diretora de redação, fazendo um apanhado aqui da imprensa brasileira, né, de como foi a repercussão aí do caso dos Twitter Files, dos arquivos do Twitter, que foi divulgado aí pelo jornalista americano Michael Shellenberger. A gente até está exibindo aqui na tela, recomendo a leitura para quem nos acompanha aqui. Jornalismo Suicida no Brasil de Hoje. O maior inimigo da liberdade de imprensa é a velha imprensa. Então, ela traz aí o panorama da repercussão desse tema aí pelos jornais, aí pela velha mídia, vamos dizer assim. E agora também quero te ouvir como é que está a repercussão, porque o Brasil virou assunto no mundo aí depois que Elon Musk resolveu entrar nesse embate aí com o Alexandre de Moraes. E continua, Paula, mesmo depois do ataque do Irã a Israel, né, muitos pensaram que esse assunto ia arrefecer um pouco e as manchetes seriam tomadas apenas por esse ataque, né, de Irã. Ataque, não é envio de drones, não, ataque, viu? Mas aqui continuam falando do que está acontecendo no Brasil, continuam falando da censura institucionalizada através de uma caneta napoleônica, que é a de Alexandre de Moraes. O New York Times também republicou, digamos assim, uma matéria antiga deles, correu, né, viralizou novamente uma matéria deles falando também de Alexandre de Moraes, né, que a democracia no Brasil estava sendo conduzida apenas por uma caneta de Alexandre de Moraes. E hoje eu estava assistindo uma sessão lá na comissão, né, do Congresso para discutir exatamente o que está acontecendo. O Marcel Van Hatten estava lá, o deputado, o Michael Shellenberger também participou de maneira remota, Glenn Greenwald também, assim como os jornalistas Eli Vieira e o David Agape, que fizeram, né, parte desse trio, junto com o Shellenberger, da publicação dos arquivos do Twitter no Brasil. E o Glenn trouxe uma perspectiva interessante. Ele disse assim: quando eu trouxe as mensagens da Vaza Jato, então Vaza Jato, para denunciar um juiz que estava abusando do sistema, no caso, ele estava falando do juiz Sérgio Moro, a esquerda me aplaudiu. E agora que eu estou tentando denunciar um juiz abusivo, com um poderio ainda mais perigoso que é o do Alexandre de Moraes, a esquerda está dizendo sobre a preocupação com a soberania nacional de um americano, porque um americano está ajudando a mostrar os demandos no Brasil. Fato, Paula, é que não há mais recuo nessa história como o ministro Barroso sonha, né? A gente fica brincando aqui que esse foguete do Elon Musk não dá ré, e não vai dar ré mesmo, porque os documentos que estão sob sigilo no Brasil, sigilo imposto por Alexandre de Moraes, agora esses documentos já foram entregues à comissão que vai investigar isso da Câmara dos Deputados aqui
nos Estados Unidos. E os documentos que Alexandre de Moraes ameaçou, né, que muitos que não poderiam sair de sigilo, pois os americanos vão conhecer o conteúdo desses documentos, acreditem se quiser, antes mesmo dos brasileiros. Mas claro que isso vai ser divulgado e aqui não vai continuar sob sigilo. Silvio, eu quero te ouvir, mas antes só vou reforçar aqui com a nossa audiência que essa edição da Revista Oeste foi uma edição temática. Nós tratamos praticamente em todos os artigos sobre o caso dos arquivos do Twitter, os seus desdobramentos e o embate entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. E nós resolvemos liberar essa edição, inclusive para não assinantes. Então, estou aqui reforçando o convite para você que acompanha aqui o Oeste Sem Filtro todos os dias. Entra no site revistaoeste.com. Além de, claro, todas as notícias do nosso site, você também pode acessar gratuitamente essa edição especial, essa edição temática aí com textos do Augusto, da Ana, Silvio, J.R. Guzzo, enfim, sobre esse tema, cada um com um enfoque, com uma lente diferente, um olhar sobre esse mesmo tema, né, Silvio? Exatamente, Paulo. E parte desse conteúdo, o artigo brilhante de capa do José Roberto Guzzo, por exemplo, é traduzido para o inglês. E isso tem sido disponibilizado nas nossas redes sociais, porque é importante mostrar, para além das nossas fronteiras, o que está acontecendo no Brasil. Essa reportagem, esse artigo do Wall Street Journal, salvo engano, é o segundo produzido pela Mary O'Grady. O Glenn Greenwald também tem feito este trabalho. A Ana Paula Henkel também faz esse trabalho pela representatividade que tem no exterior e pelo que ela significa para o Brasil. É fundamental, é essencial que tudo isso seja mostrado. O que o Elon Musk está fazendo, o que os jornalistas que revelaram, o Twitter Files estão fazendo, é descortinar um modelo, um projeto, uma engrenagem de censura que faz parte, sim, de um projeto de poder, e aí nós temos um modelo de governo duplo no Brasil. É um governo formado pelo Palácio do Planalto, a figura do presidente Lula, depois de ter sido reabilitado da cadeia, e pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um modelo de governança. Não à toa, este governo, que já derreteu, como falamos aqui, está pendurado no Supremo Tribunal Federal. Não tem maioria no Congresso, não tem dinheiro, não tem projeto algum. Pelo contrário, tem 40 ministros e em 15 meses ninguém conseguiu ter uma ideia que preste. Então, é fundamental mostrar para o mundo o que acontece aqui no Brasil. E isso é um processo sem freio. Esse processo que começou não vai parar. Pode ter certeza que não vai parar, quer os ministros do Supremo queiram ou não virar a página. Não depende deles. A consultoria Bytes, na semana passada, revelou um dado na quarta-feira da semana passada, portanto, há uma semana praticamente. 4.500 reportagens sobre o Brasil e o modelo de censura exposto. Tudo isso foi publicado pelo mundo, além de programas de televisão. 1.500 sites repercutiram o que acontece no Brasil. Estou falando de semana passada. Então, é muito importante que tudo isso continue, porque só assim a gente vai tentar voltar à normalidade constitucional. E aqui destaco também os editoriais, como falamos ontem, do jornal Folha de São Paulo e do jornal O Estado de São Paulo. Pela primeira vez, a Folha de São Paulo falou: o que está acontecendo no Brasil é censura. Pois é, Piotr, o fato é que algo mudou, o clima mudou desde que Elon Musk se manifestou aí nas redes sociais, nesse embate com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive a discussão do PL 2630, o PL da censura, que foi ressuscitado e depois engavetado aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que já criou um novo grupo de trabalho para rediscutir a questão da regulamentação das redes sociais no Brasil. Acho que estamos nesse ponto de virada, né? Que em inglês é turning point, mas acho que nós estamos num ponto de virada dessa história toda. Mas veja como é importante tudo que está acontecendo, veja o grau de importância e o tamanho da abrangência. O Wall Street Journal é um jornal de negócios e aí nós estamos falando do olhar que o mundo dos negócios vai ter para o Brasil que já não consegue mais atrair investimento estrangeiro, caiu bastante em relação ao último ano do governo Bolsonaro, já no primeiro ano do governo Lula, mas está lá, o Wall Street Journal escreve exatamente o seguinte, na mesma linha, hein? A democracia brasileira está morrendo em plena luz do dia. Depois vai o seguinte, Elon Musk resiste à censura brasileira na mesma linha. Depois segue,
O STF, o nosso Supremo, quer calar formadores de opinião que discordam de decisões do tribunal. E, por fim, apesar de a liberdade de expressão ser um princípio defendido na Constituição Federal do país, na Constituição brasileira, não na americana. Então, nós estamos falando de valores aqui do Brasil. O governo Lula tem atuado para intimidar os adversários. Colocou Lula, que é outra parte desse consórcio. Agora, vamos lá. Eu soube dessa notícia hoje de manhã, eu confesso que eu tentei confirmar. No final da tarde vi mais informações, mas agora o Globo publica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva jantou na noite de ontem, segunda-feira, com ministros do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, em meio aos novos ataques recebidos pela Corte, diz aqui o jornal o Globo. O chefe do executivo esteve, veja só a companhia, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, aliás, o Convescote, o jantar foi na casa do ministro Gilmar Mendes, o ministro Flávio Dino, todos do Supremo, e Cristiano Zanin, os últimos dois indicados pelo Lula. Também, se não me engano, estava lá o Messias, que é o da Procuradoria, da Advocacia Geral da União, e acho que mais alguém acompanhava o Lula. A pergunta é, qual teria sido o cardápio deste jantar? Qual o assunto que, digamos, é tão imprescindível assim? Estou falando de assuntos republicanos, são esses que interessam ao país e que deveriam interessar às autoridades constituídas para que esse jantar fosse feito. E jantar é a melhor forma? Não, não é a melhor forma. Não, de forma republicana não é. Encontros formais ali, transparentes, estes sim, são importantes. Agora, depende do que se está discutindo. Mas isso aqui é uma reação justamente a tudo isso que nós estamos discutindo. Acuado o consórcio, o governo e esta parte do STF, até porque Paula vai trazer daqui a pouco uma informação, só vou antecipar, já há divergências mais fortes, algumas já tratamos recentemente, do ministro Barroso, que preside a Corte, e outros ministros do Supremo Tribunal Federal, mas aqui é a parte acuada, porque obviamente está exposta no mundo, para usar uma expressão que o Silvio fez há pouco aqui, está exposta no mundo na afronta constitucional que tem protagonizado justamente ao simplesmente desmerecer e atacar a democracia brasileira com seus princípios de liberdade. Augusto, só deixa eu reforçar aqui, 103 mil telas nesse momento, indo para 104 mil telas. Aproveito para pedir o seu like, o seu joinha aqui na nossa página e também compartilhar que estamos com 1.920.000 inscritos. Nós queremos superar aí os 2 milhões de inscritos no nosso canal. Para isso, então, peço o seu apoio. Não esqueça de se inscrever, compartilhar nas suas redes sociais, deixar o seu like, o seu comentário, interagir bastante aí com a plataforma para ela recomendar aí mais conteúdos aqui de Oeste Sem Filtro para a gente seguir numa subida. Vai lá, Augusto. As coisas estão mudando porque não poderiam prosseguir do mesmo modo, sobretudo depois que o Elon Musk colocou o ministro Moraes diante de um impasse sem solução. Ele avança, né? Ele só sabe avançar. Então, alguém desafia, está preso. Como ele não podia prender o Musk, ele incluiu no inquérito. E aí percebeu que o Elon Musk jamais vai poder ser julgado por ele. Parou. Eu acho que não tem mais ninguém para ele, alguém a ser enquadrado naquela frase, né, cuja prisão foi anunciada naquela frase. Tem muita gente para prender, tem muita multa para aplicar. Não dá. Ele falando para o Toffoli. Esses inquéritos que já vêm se arrastando há 5 anos, vão acabar quando? Quando vão continuar? Há pessoas como o Luciano Hang, que está sem acesso às redes sociais há quanto tempo? Anos, porque discorda. Mas o que é isso? O Brasil deixou de ser uma democracia há 5 anos. Tem pessoas aí há 3 anos que não têm acesso à conta bancária, não pode movimentar a conta. E isso é uma democracia? Até quando vão ser aplicadas multas que não podem ser pagas se você considerar o que ganha o punido? Até quando o ministro Moraes vai tomar decisões solitárias, né, e depois endossadas ou pelo silêncio ou ostensivamente pelo restante do Supremo? Mas o ministro Moraes não pode continuar na montagem, com essa história de montar. E o
montaram um TSE para chamar de seu, que é o tal Centro de Enfrentamento da Desinformação e Defesa da Democracia. Que é isso? Democracia tá ameaçada por quem? Já não prendeu todo mundo? Tem pessoas presas aí há um ano e sem julgamento. Até quando isso aí vai continuar e dizendo que em defesa da democracia? Faz 5 anos. Não prendeu todo mundo? Falta prender quem? Agora, quem pediu acesso a uma rede como o X, quem pediu acesso do dono, tá vendo? Como é que fica isso? O que ele vai fazer agora? Então, se o ministro Moraes não perceber que é hora de recuar, é hora de parar de atrapalhar a volta do Brasil à democracia, os ministros e os demais ministros e o Congresso que cuidem disso, porque chegou a hora, não dá mais para avançar. Não dá mais para avançar. O Brasil está sendo visto pelo resto do mundo, como foi denunciado aqui nesse programa há muito tempo, desde o primeiro programa. Não é uma democracia. Não se pode emitir opiniões. A democracia, não, a Constituição proíbe qualquer tipo de censura. Quando a Constituição vai ser respeitada? Então as pessoas que protestam estão defendendo a Constituição, por consequência, a democracia. Agora, não acaba nunca, tem sempre uma ameaça à democracia. Democracia que depende de um tutor é o outro nome da ditadura. Quer dizer, nós dependemos de uma pessoa, um ministro, que sabe qual é a diferença entre verdade e mentira, que vai punir quem continuar mentindo na eleição, porque senão a democracia acaba. Uma pessoa sabe disso, então é ditador, sim. Não pode funcionar esse tal CIED. Ou a próxima eleição, a eleição municipal, que já começou, não pode ser cerceada como foi a outra. Se as pessoas têm críticas a fazer ao sistema eleitoral, que façam. Qual é o problema? A lei diz que se alguém avançar o sinal no exercício da liberdade de expressão, será processada e punida. Não precisa de lei especial. Lei especial também é o outro nome do fim da liberdade. Bom, antes a gente avançar e para outro assunto, Ana, para a gente fechar aqui a rodada. O que eu queria complementar, Paulo, é o seguinte: muita gente dizendo que o Elon Musk recuou porque ele não teria peitado as ordens inconstitucionais do Alexandre de Moraes, já que o escritório que representa o Elon Musk no Brasil disse que ele respeitaria, mas isso foi brilhante, porque agora Elon Musk foi incluído em mais um inquérito aí draconiano, sem ter desrespeitado absolutamente nenhuma decisão do Alexandre de Moraes, mesmo que inconstitucional. Então, agora, Alexandre de Moraes vai ter que explicar por que colocou Elon Musk no inquérito, sendo que ele colocou porque ele supostamente teria não respeitado, né, a ordem do Alexandre de Moraes e desbloqueado aquelas contas que Alexandre de Moraes exigiu que fossem bloqueadas, mas Elon Musk não fez isso. Mas ele não fazendo isso, ele acabou expondo mais um ponto, mais um dedo autoritário do Alexandre de Moraes, incluindo o Elon Musk nesse inquérito. Dois outros pontos, né? Que isso agora aqui no Congresso americano, na Câmara dos Deputados, pode abrir uma porta perigosa para as outras plataformas no Brasil, como Google, Facebook e YouTube, porque agora eles vão ter que explicar se eles violaram a Constituição no Brasil, porque de acordo com aquela lei que eu disse aqui esses dias, né, o FCPA, que é Foreign Corrupt Practices Act, as empresas americanas não podem violar as constituições nos países em que elas estão estabelecidas.
E outra coisa é que o Marcel Van Hatten, hoje, lá na comissão, no Congresso, ele expôs um quebra-cabeça muito interessante que eu recomendo todos que entrem lá depois nessa sessão e vejam a primeira fala do Marcel Van Hatten. Ele disse que ele só soube que o nome dele estava sendo censurado depois que os Twitter Files foram abertos, porque quando ele recebeu uma ordem de que a conta dele seria bloqueada por causa de um post questionando as eleições, o resultado das eleições, ele mostrou que não houve nenhuma postagem no Twitter, como a ordem que ele recebeu dizia, e que a postagem dele tinha sido feita antes das eleições, ou seja, essa gente não para em pé, são ordens draconianas de vários tiranos ali, sob um comandante, que é Alexandre de Moraes, e que agora tudo isso está sendo exposto. Se algumas ordens inconstitucionais continuarão sob sigilo no Brasil, agora não tem mais volta. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos vai tornar tudo público. Piotr, quer trazer uma atualização aí sobre o jantar de ontem que você comentou? Isso, dos convidados. Como a gente mencionou aqui, o jantar foi na casa do ministro Gilmar Mendes, foi um anfitrião, e ele recebeu lá do Supremo os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. O presidente Lula foi acompanhado do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, habituê do Supremo até outro dia, né? Só pulou a cerca, quer dizer, com uma parada na iniciativa privada, e também o Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Claro que tem uma solidariedade a Alexandre de Moraes nesse momento, nessa reunião, além de eventuais outros assuntos. Janja estava de folga, então, ontem à noite, aparentemente. Pelo menos a matéria de O Globo não cita aqui Janja, mas cita na matéria que a Janja, sim, foi solidária ao ministro Alexandre de Moraes, o Paulo Pimenta também. É uma matéria, assim, digamos, bem completa. Um dia antes do 8 de janeiro, Iracy pegou um ônibus com um grupo de pessoas e viajou a Brasília, onde acabou, então, presa. Ela achou que a manifestação seria pacífica. Segundo a defesa, nas primeiras semanas em que ficou detida, Iracy teve de dividir uma cela pequena com mais 10 pessoas, além de tomar banhos frios e de se alimentar mal. A idosa tem ainda transtornos passivos, diabetes, hipertiroidismo e dislipidemia. Após conseguir a liberdade condicional, teve uma paralisia em um dos lados do rosto que precisou de tratamento. Em 4 de março deste ano, ela precisou da autorização do STF para remover a tornozeleira, a fim de fazer uma cirurgia delicada em virtude de uma queda em que fraturou o fêmur esquerdo. Piotr, trouxemos aí esse caso da professora aposentada de 71 anos, Iracy Nagoshi. Quem está nos acompanhando e quiser ler esse relato, é só acessar o site da Revista Oeste. Enquanto eu trazia aqui a informação, nós exibimos na tela. Vou até pedir para a gente exibir novamente para quem quiser localizar e ler aí com mais calma o relato, né, dessa senhora de 71 anos condenada a 14 anos de prisão. Ela, lembrando que já ficou 8 meses detida na colmeia e agora foi condenada a mais 14 anos de prisão. Eu vou voltar a um tema que abordei recentemente. O Brasil é uma coisa, o governo Lula é outra coisa. Essas manifestações que estavam lá, por exemplo, petistas importantes e a Glaze que falou em devido processo legal, Estado democrático de direito, os brasileiros que sabem muito bem o que é isso se perguntam onde está o Estado democrático de direito e onde esteve o devido processo legal no caso dessa senhora. Se essa senhora tivesse na tradição jurídica brasileira, na lógica jurídica brasileira, ela teria sido julgada pela primeira instância. Vamos imaginar que um juiz, na primeira instância, tenha sido exagerado na pena. Ela recorreria à segunda instância. Aí, obviamente, 3 juízes que vão julgá-la na segunda instância veriam que tinha excesso. Ainda assim, ela poderia recorrer ao STJ. Em casos extremos ao Supremo Tribunal Federal. Sabe o que? Mas eu vou voltar à primeira instância. É quase impossível um juiz de primeira instância mandar prender uma senhora como essa. Porque o juiz ia ver, bons antecedentes. Sim, uma diretora de escola, professora. É impossível que essa senhora, aos 70 e poucos anos, queira se tornar... Não, o juiz olha para as circunstâncias e olha para o histórico.
Poderia, obviamente, até condenar por alguma razão, mas primeiro teria tido individualização de conduta. Muito provavelmente não teria imagens, o juiz ia simplesmente absolver. Corre-se o risco até do Ministério Público, na primeira instância, falar, não vejo condições, não consigo montar uma denúncia que pare em pé aqui. Nem a denúncia seria oferecida, ou seja, nem processo existiria. Neste caos jurídico de se julgar tudo dentro do Supremo Tribunal Federal, em que os advogados não têm o devido espaço de tempo para poder fazer a devida defesa, porque é um direito constitucional, aí nós criamos um caso como esse. Quem é que se responsabiliza por isso? Para pensar no que era o direito brasileiro, a aplicação do direito brasileiro até ontem, e ontem, obviamente, aqui é uma figura de linguagem, estou dizendo até bem pouco tempo, recentemente, e o que se tornou agora. Nós estamos vendo uma senhora que tem um histórico de vida de prestadora de serviço, inclusive é professora, né, diretora de escola, ou seja, uma educadora, que sim, foi numa manifestação, a Constituição permite, que essa manifestação, até por muita gente infiltrada ou exagerados, que a gente sempre defendeu a punição dessas pessoas, as que depredaram, acabou se tornando algo muito pior. O advogado vai lá, não há exatamente imagens dela participando de tudo, não que se tenha informação disso. O advogado explica que ela se refugiou, é uma senhora idosa. Vamos lá pela lógica, como um juiz pensa nessa hora? Faz um juiz de primeira instância, um juiz preocupado com a justiça. Bom, é bem razoável que uma senhora idosa vá se proteger, porque ela não tem físico para ficar participando de uma manifestação de embate. Faz sentido, não faz? É a lógica. Eu não tenho provas cabais de que ela depredou alguma coisa, quebrou o relógio de Dom João VI. Não tenho. Bom, então, mas nós temos uma senhora nessa idade, condenada. Essa condenação se assemelha muito, tem muito cara do que se chama de exploração do direito no extremo. E ela está sendo punida por algo que muito provavelmente, por todas as evidências que se tem na alegação da defesa, sequer foram levadas em conta. E aí isso não é justiça. Daí a gente viu recentemente acusações de tortura. Uma senhora nessa situação, nesta idade, sem contar todas as outras pessoas. Ah, e tem mais um histórico. A gente sempre lembra aqui. Tivemos um preso, um detido que morreu sob custódia do Estado e nem teve julgamento. Morreu dentro da prisão. Toda essa série de informações deveria basear, ou deveria pelo menos levar-se em conta esse grupo de informações, esse número de informações, para dizer, acho que estamos caminhando para o lado errado. E eu estou falando disso do Supremo Tribunal Federal, de estar julgando esse tipo de caso dentro do Supremo. O caso dessa senhora é dolorido para a sociedade brasileira, a gente precisa parar para pensar nisso. E é exatamente isso que os brasileiros estão enxergando. Como é que vai acreditar num partido que faz consórcio quase com o Supremo Tribunal Federal para governar esse país, porque não tem apoio realmente grande no Congresso Nacional, em defesa da democracia, sendo que devido ao processo legal, e a gente vê essa senhora presa nas circunstâncias que foi, levando-se em conta toda a forma como esses presos também estão presos e estão sendo julgados nesse momento, num foro que não é o deles. Ana, vale ressaltar aí, cadê o Congresso Nacional? 5 projetos de lei pedindo anistia, né, desses envolvidos aí pelo 8 de janeiro, isso precisa avançar de alguma forma. Bom, Rodrigo Pacheco é o nosso disco arranhado. Lembrando que nos próximos 10 anos serão 81 senadores. Por isso que a gente sempre pede aqui a sua parceria nesse projeto de 10 anos da Revista Oeste. 81 senadores. Rodrigo Pacheco, nós temos que Minas Gerais, né, precisa tirar da vida pública. Agora, Congresso sempre, mas, Paula, eu gostaria de puxar também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, o decano Gilmar Mendes, porque nós estamos falando de uma desvirtuação do Supremo Tribunal Federal numa esfera histórica por um ministro, Alexandre de Moraes, um ministro. Então, por mais que nós discordemos de alguma aproximação ou entendimento do Barroso, do Gilmar Mendes, de algum caso A ou B, né, houve uma seriedade, sempre houve pelo menos discordância com respeito
Então, acho que vale a pena nós conversarmos, insistirmos e perguntarmos onde estão o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, porque eles precisam colocar o ordenamento jurídico de volta numa instituição que é importantíssima para a nossa República. Hoje nós temos um ministro, Alexandre de Moraes, completamente ativista, militante, inconstitucional, o dono do Brasil. Nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de Constituição, sim, mas direitos humanos que não estão sendo respeitados. O ministro Barroso sempre enaltece os direitos humanos. Onde estão os direitos humanos dessa senhora de 71 anos que se abrigou dentro de um prédio público para fugir das bombas de efeito moral lá fora? É o apelo que nós fazemos ao ministro Barroso, ao Gilmar Mendes e a outros ali dentro também, André Mendonça, Nunes Marques, para que, de alguma forma, Alexandre de Moraes não desvirtue completamente a nossa República, como ele anda fazendo. Silvio. Eu queria reforçar o que a Ana acaba de dizer, porque isso é um ponto muito importante hoje no Brasil e para que a normalidade institucional seja restabelecida. O ministro Luiz Roberto Barroso hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tudo o que está acontecendo, e estamos assistindo arbitrariedades e punições como essa a uma senhora de 71 anos, há 14 anos, tem casos de pessoas condenadas a 17 anos, inclusive. Já também tocamos neste programa sobre a questão do bis in idem, sobre a dupla condenação. O ministro Luiz Roberto Barroso precisa defender o Supremo Tribunal Federal. É muito importante que o Supremo Tribunal Federal permaneça intacta, absolutamente intacto na Praça dos Três Poderes. Mas é a última corte recursal, é uma corte constitucional. Não é possível que alguém receba uma condenação dessa magnitude e não tenha quem recorrer. Está errada. A jurisdição está sendo atropelada, o devido processo legal está sendo atropelado. E isso será lembrado no futuro como páginas escuras da nossa história. Então é importante que o ministro Luiz Roberto Barroso entenda tudo isso que está acontecendo e interrompa imediatamente decisões monocráticas na corte, sobretudo em relação ao dia 8 de janeiro. O Brasil precisa voltar à sua normalidade institucional, para o bem de todos, para o bem de todos. E isso passa inevitavelmente por um freio nessas condenações em relação ao dia 8 de janeiro. O Brasil precisa deixar o dia 8 de janeiro no passado. É preciso virar esta página para que a gente consiga, inclusive, amadurecer enquanto democracia, porque democracia não é essa coisa relativa que o atual mandatário, o presidente do turno, diz não. Augusto. Como o ministro Alexandre de Moraes decide em nome do Supremo, o Supremo passa a ser, graças ao comportamento dele, a maior, única no momento, fonte de insegurança jurídica e de aguçamento da polarização brasileira. Você não tem nenhum outro foco criando tantos problemas, é só lá. É só lá. Portanto, estou de pleno acordo com a Ana, com o Silvio, com o que vocês ponderaram. Os ministros mais experientes, tá, para usar a palavra que me parece mais adequada do Supremo, precisam cessar imediatamente esse tipo de abuso, porque essa história da professora ultrapassa todos os limites do bom senso. Do bom senso. O Supremo, o ministro Barroso, ele nasceu no dia em que foi decretado o AI-5. Portanto, aos 10 anos de idade, o Brasil, quando ele tinha 10 anos de idade, o Brasil começou a transição do regime duro começou a abertura política, lenta e gradual, com 10. Com 16 anos, o regime militar na prática acabou, quando ele tinha 16. O Tancredo Neves
foi eleito. Ele tinha 20 anos quando foi votada a Constituição e 21 quando ele votou pela primeira vez na eleição presidencial. Portanto, ele não sabe, nunca viveu, não tem a menor ideia do que seja ditadura. Moraes. Falei outro nome? Ministro Alexandre de Moraes. Ele era um jovem, 21 anos já votando. Eu votei com 40, primeira vez. Eu vi a ditadura, ele não viu. Eu estou dizendo que ele não sabe o que é ditadura e está buscando para defender, para impedir que venha uma ditadura que ele não conheceu. Sim. Ele está defendendo um tipo de democracia que é uma ditadura. O que ele faz com a Constituição, a Constituição foi decretada quando ele tinha, foi promulgada quando ele tinha 20 anos. Escreveu um calhamaço sobre a Constituição, esta que ele tem de defender, e lá não há, neste calhamaço, não há maiores menções a ato antidemocrático. Não aparece claramente, porque ele não estuda isso. Ele não se estende sobre golpe de Estado e, destruição do... Abolição violenta do Estado. Mas é evidente que isso daí é um pleonasmo, é uma coisa redundante. Coisas assim, o professor Moraes não previu. Ele só estudou essa Constituição. Ele está modificando a única Constituição que ele conheceu. E, portanto, quem tem mais experiência precisa paralisar imediatamente esses surtos, porque eles ultrapassaram todos os limites toleráveis, tá? Já são intoleráveis há muito tempo e continua essa luta enlouquecida e solitária contra moinhos de vento, e sem nenhuma das virtudes aí que tem a leitura do Dom Quixote. Sabe, ele não é Quixote. É uma oportunidade histórica, né, para o ministro Barroso e o decano Gilmar Mendes para salvar de fato a nossa democracia, né? Isso ficaria marcado... E o Supremo. Isso ficaria marcado nas páginas do Barroso, do Gilmar Mendes e do STF, né? É isso aí. Como aqueles que de fato salvaram a República. Silvio, você mencionou isso no seu comentário anterior, né? Nicolás Maduro diz que vai apresentar aí 100% das atas eleitorais. A grande questão é a transparência, a lisura aí desses documentos. Você não vai ter nenhuma fraude, nenhuma adulteração nos resultados. Essa é a questão, né? Muitos especialistas entendem que ele está ganhando tempo aí nesses dias para poder fazer essa fraude nas atas eleitorais também. 100% dos votos. Ele está fabricando as atas, eu não tenho a menor dúvida de que ele está fabricando. Aliás, isso circula nas redes sociais e diversos oposicionistas falam isso abertamente. O que falta é essas organizações, as instituições, outros países, inclusive, que estão condenando esse processo fraudado, essa falácia que aconteceu na Venezuela, compreender que ele está ganhando tempo para utilizar a expressão que você bem colocou, Paula. Vamos aguardar até surgirem as tais atas fraudulentas, e aí países como o Brasil, que não tem disposição alguma, além dessa outra lista que nos envergonha de fazer parte, de países como Rússia, China, Irã, Coreia, Cuba, Nicarágua, esses países vão dizer, vocês estão vendo? Era só uma questão de tempo. Então, vamos esperar a fabricação das atas? Não, seria a hora de agir. Acho que já passou da hora de agir e interferir no que está acontecendo na Venezuela para evitar, sim, o banho de sangue. Ele já começou. A partir do momento que você tem uma única pessoa morta por causa de algo que deveria se chamar eleição, algo de errado já ocorreu. Se temos 10, 16, é melhor que pare por aí, porque já foi longe demais. Então vamos aguardar a resposta externa. Interna não há mais o que aguardar.
Até porque temos uma população desarmada, temos a força militar ainda como escudo desse ditador sanguinário, portanto, não há uma paridade de armas nessa batalha, né? E aí já estou falando, evidentemente, de uma primavera, de um cenário de guerra civil, de uma insurreição, porque é muito difícil conter isso que está acontecendo na Venezuela. As pessoas que estão nas ruas, da Maria Corina, que foi lá para cima conversar com a Guarda Nacional, até um pai de família que está nas ruas, eles já perderam tudo. Eles estão lutando para a sobrevivência dos filhos. Eles estão empenhando a própria vida pela liberdade, talvez, da futura geração. Quando alguém tem que escolher se vai almoçar ou se vai jantar, ou quando está numa situação de miséria extrema, revirando lata de lixo, essa pessoa tem muito pouco a perder. Mas vamos aguardar, finalizando, Paula, a resposta que vem de fora. Ou todo mundo vai ficar esperando saírem ali as atas, até quentinha, né? Até com cheirinho de impressa há poucos minutos. Pois é, Piotr, vale lembrar que ontem o Lula se manifestou publicamente numa entrevista. Ontem a gente até trouxe alguns trechos da declaração, disse que não tem nada de grave no processo da Venezuela e continua em cima do muro dizendo que é preciso aguardar as atas eleitorais. Enquanto isso, há pelo menos 16 mortos na Venezuela. Vamos lá rapidamente. Por que precisa de tanto tempo para essas atas eleitorais? Isso é eleição no mundo inteiro. Esse boletim das urnas está pronto na mesma hora que acaba a eleição. Fechou aquela sessão eleitoral, você tem um boletim. Vamos imaginar, demorou um pouco mais, 1 ou 2 horas a mais. Hoje é quarta-feira já. Claro que está ganhando tempo para fabricar novas atas, para poder depois esses governos aliados, como é vergonhosamente o caso do Brasil, pelo que a gente está entendendo, o Lula acha que não tem nada de errado, né? Tá tudo certo. E para poder dizer, olha, agora chegaram as atas. Mas que atas? As atas já estão lá. Tinham que ser apresentadas no mesmo domingo, no mais tardar na segunda-feira. Agora, um ditador desesperado no poder só precisa de mais tempo, porque ele precisa ganhar tempo de alguma outra maneira. Arranjou esta. E com a anuência do Brasil, por exemplo, quando o Lula diz vamos aguardar as atas, ontem ele chegou a dizer isso é ofensivo à inteligência e à dignidade humana. Se a Maria Corina Machado está reclamando, que vá à justiça. Que justiça? A justiça é controlada por um ditador dentro de uma ditadura. Qual é a justiça que tem na Venezuela? Se há problemas em recorrer à justiça em países, digamos, teoricamente democráticos, como a Constituição lá de 88, imagina na Venezuela. Mas tem coisas que me chamam um pouco mais atenção. Estão descrevendo aí que o Brasil entrou numa rascada, essa decisão. É uma expressão. Depois que é um nó diplomático. São várias as definições. Ou que o Lula, já li inclusive, que o Lula teria sido induzido ao erro. Bom, o Lula não é induzido a nada. Tudo que o Lula fala é decisão dele. Augusto já fez menção aqui sobre vários aspectos. A Gleisi assina, quem pensa aquilo é o Lula. Alguém escreve, obviamente, porque não é do feitio do Lula escrever. Mas o que mudou só de lá para cá? Só tem uma eleição fraudada, mas o Maduro é o mesmo. A perseguição a opositores acontece há muito tempo. A tomada via corrupção das forças militares e da justiça venezuelana já acontece há muito tempo. Não é a primeira vez que há denúncia de fraude numa eleição na Venezuela. O método sangrento com que o Maduro trata seus opositores não é novidade para ninguém. Por que só agora tem um nó diplomático para o Brasil? E depois de tudo isso, o Lula recebeu logo no começo do mandato dele o Maduro aqui no Brasil com 11 chefes de Estado. E as pessoas estão surpresas agora, essas pessoas... peraí, nós estamos falando do quê? Não é uma novidade o que aconteceu na Venezuela. É só um fato, digamos, um pouco mais grave, porque esperava que essa eleição pudesse mudar o quadro, ou pelo menos tinha-se uma esperança, tenha que fosse, né, muito pequena, né, imberbe quase. Mas enfim... O Maduro não é diferente agora. O Maduro sempre foi este. Aliás, o Chávez era assim também. E agora as pessoas estão dizendo, o Brasil está numa situação difícil. O Brasil tem estado porque o Lula aprova a gestão do Maduro. Ele disse que lá tinha democracia demais. Ele se incomodava com perguntas sobre a democracia venezuelana. Qual é a novidade agora? O que descobriram? Além da margarida e a pólvora que essa gente está descobrindo agora. Convenhamos. Augusto. O número de opositores é tão grande que até o Maduro foi obrigado a reconhecer indiretamente
que se trata aí de uma imensidão de descontentes. Ele divulgou números que só podem resultar de contagens precisas, né? Ele disse que venceu a eleição com 51% dos votos e deu os números absolutos. E que o candidato à oposição teve 44% dos votos. Ele só pode ter chegado a esse número tendo nas mãos o total de todas as atas, todos os boletins. Senão você não chega a esses números precisos. Por que você não mostra as provas da sua vitória? Porque elas não existem. Sim. Porque elas não existem. Esse número foi fixado arbitrariamente e se não fosse tão grande a oposição, ele botaria ali que tinha 15%, como fez em outras ocasiões. Ele não tem nenhum pudor, pois ele próprio foi obrigado a admitir que a oposição alcança quase metade do país. Se ele faz esse cálculo, pode dobrar o tamanho da oposição. E o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, reconheceu Nicolás Maduro como vitorioso nas eleições do último domingo na Venezuela. Em nota publicada nas redes sociais, o político classificou o sistema de votação venezuelano de voto impresso como seguro e inviolável. O ex-ministro de Lula comparou as alegações de fraude da oposição venezuelana às contestações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump nos Estados Unidos depois do resultado das eleições. Ana, bom, a manifestação do José Dirceu se junta à nota oficial do PT, ontem até nós trouxemos aqui, né, que saudou a Venezuela, dizendo que foi uma jornada pacífica, democrática e soberana. Vai na mesma linha. Paula, é até difícil a gente comentar uma coisa dessa, né? Imaginando que nós estamos falando do nosso querido Brasil, que aos trancos e barrancos, né, vinha limpando esse cenário político, principalmente através da Lava Jato, né, que deu um banho de justiça no Brasil, com algumas críticas pontuais à operação, mas uma força-tarefa que fez o brasileiro sonhar, assim, será que vamos nos tornar uma nação respeitada lá fora por combater a corrupção, o único norte sendo a Constituição, e aí é até difícil a gente falar de um homem que disse que está defendendo o processo eleitoral da Venezuela, chamando de seguro e inviolável, inacreditável isso, um homem que disse que eles não venceriam a eleição, eles tomariam o poder no Brasil, que é diferente, né, de vencer a eleição. Então, Paula, a única coisa que dá para falar sobre esse homem é trazer um ditado que nós falamos muito lá em Minas Gerais. Boi preto conhece boi preto. Só isso, porque se olharmos para o futuro, isso traz até uma certa preocupação, né? O Zé Dirceu dizer que enquanto o mundo está condenando essa fraude que foi na Venezuela, chamar esse pleito de seguro e inviolável, a preocupação é o próprio Brasil, né, como país, sofrer alguma sanção diplomática, repercussões econômicas aqui fora, porque nós estamos numa lista, Paula, com o Irã, que é inimigo declarado dos Estados Unidos da América. Daqui a pouco vamos falar disso, mas o Irã que canta Morte à América em suas reuniões nas ruas. Estamos no sofá com a China, com a Rússia, e não estou falando de acordos comerciais, estou falando ideologicamente, né, apoiando páginas assim estranhas, né, da humanidade, Coreia do Norte, Nicarágua, Cuba. Esse é o Brasil que nós lutamos tanto para progredir. E aí vocês comentavam, né, na primeira notícia sobre a Glaze chamando a Globo de fake news, né, rede de fake news. Ora essa, nesse caso aí a gente tem que fazer um balde de pipoca e assistir essa briga, porque a Globo sabia disso tudo. E, no entanto, apoiou todos os dias, durante 4 anos,
a derrubada do presidente Jair Bolsonaro, com um governo que nós tivemos as nossas críticas pontuais em relação a reformas, a declarações, mas um governo que tinha um projeto de nação, com ministros extremamente técnicos e a Rede Globo apoiando esse projeto de nação, para que esse projeto de nação fosse empurrado para fora do nosso futuro, e apoiou a volta do PT à cena do crime. Então, o José Dirceu, hoje, ter a tranquilidade de defender uma fraude nas eleições da Venezuela e dizer que é seguro e inviolável, e nós estarmos numa lista com Irã, Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua, Rússia, China, isso tem a digital exatamente da Rede Globo. Qualquer coisa que eles digam agora, essa digital de nós não vamos vencer eleições, nós vamos tomar o poder, que é diferente, essa digital também pertence a esses jornalistas. Mas olha aqui, por que a gente está ouvindo o Zé Dirceu? Eu quero saber o seguinte, o Binha está desafiado a escrever o que o Zé Dirceu coloca embaixo do nome no cartão de visita. O que ele é? O que ele é? Ele é um facilitador de negociatas. Isso eu sei que é. Isso eu sei que é. Porque foi o que ele fez no Jornal do Brasil, quando eu trabalhava lá. Foi contratado para isso. Para isso, facilitador de negociatas. Ele é o quê? Ex-presidiário, pode pôr? Guerrilheiro não dá. Esse cara só atirou com bala de festim, porque não vão gastar chumbo, que é um negócio caro, aí com um guerrilheiro desse nível, que quando chegou lá ao Brasil e percebeu que a coisa estava feia, foi tratar da guerra conjugal, lá numa cidadezinha do interior do Paraná. Casou com a moça que tinha a boutique mais próspera da cidade e enganou a mulher, 5 anos ali. Veio para cá, virou ladrão. O Zé Dirceu se declara cadeieiro. Cadeieiro, é assim que ele se define. Numa das prisões mais recentes, ele foi conversando sobre isso, como é que era a rotina na cadeia, porque ele é conhecido por organizar, e bem, a vida na cela. Olha só, é essa a figura. O Zé Dirceu concedeu a um jornalista amigo entrevistas aí porque eles estavam querendo publicar a biografia do Zé Dirceu. Era amigo e Zé Dirceu, sabe esconder o muito que tem a ocultar. De repente, vem a conversa de que sumiu a biografia, que estava pela metade, e nem foi retomada a conversa para fazer a biografia. Para onde foi? Foi para a nuvem da Dilma Rousseff. Sumiu, está lá. Está lá uma meia biografia do Zé Dirceu. Imagina, para um jornalista amigo, com todo cuidado, o que ele contou é melhor mandar para a nuvem, porque da cadeia, se for lida sem revisão, por qualquer juiz amigo. Esse é o Zé Dirceu. Então nós estamos muito liberais. O Zé Dirceu é um nada. É um nada. Perdeu todas. Desde a prisão de Ibiúna, ele é um colecionador de derrotas, né? E palpites infelizes. Então é o seguinte, esse cara só deve ser entrevistado quando a gente quiser comentar o sistema carcerário, precisa de alguma mudança, como é que se faz um rodízio para usar o vaso na cela, disso ele entende. E no mais é bandido. Bandido, senão vão querer também entrevistar o Marcola, o que ele acha aí da Venezuela. O Marcola certamente acha que o Maduro não ocuparia um cargo de direção no PCC por incompetência. Hello, Global Citizens! Eu não estou aí hoje com vocês, mas eu estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Take action to end poverty now and to combat climate change. Esse é um chamado para a transformação por um mundo mais justo, solidário e sustentável. Enjoy the festival! Enjoy the festival. Ana, é uma pena que a câmera não tenha capturado
assim, a sua afeição a acompanhar esse vídeo que inundou as redes sociais aí desde ontem, né? Enfim, não sei o que é pior. O pior é o português, né? O pobre português cidadãos. Você tem que avisar agora. Quando você fala da cidade, do interior, você tem que, olha, vocês estão aí e eu estou aqui. Começa assim. Senão a gente não vai saber. Quem tá aqui, quem tá aí. Aqui, quem tá aí. Tá. Perfeito. Depois do abrido, agora os cidadãos. Ela poderia ter abrido um dicionário, né? E ter olhado, contém ironia, pelo amor de Deus. Olha, a pessoa tem que ser muito, mas muito eficiente para assassinar 2 línguas em 1 minuto e meio, né? Tem que ser muito eficiente. O que impressiona é que é uma gastança com o nosso dinheiro, é avião para lá, é lençol egípcio para cá, é sofá novo, é viagem para as Olimpíadas, é viagem para cá, é assessor para lá, é drone. Não tem um assessor, um assessor para falar, senhora primeira-dama, não é cidadãos. Não é abrido, não tem um assessor. Será que ela é tão insuportável assim que as pessoas têm medo de corrigir a excelentíssima primeira-dama? Excelentíssima, tem cargo de ministra nesse governo. Será que as pessoas têm medo de corrigir? Olha, não é cidadã, não é cidadãos, não é abrido. Olha, o inglês da senhora, a senhora pode ajustar um pouquinho só aqui, porque eu mostrei um vídeo em inglês, a parte em inglês, para algumas pessoas aqui nos Estados Unidos que não falam português e a cara das pessoas foi a mesma que a minha, viu, Paula? Uma pessoa pediu para colocar de novo e na segunda vez entendeu alguma coisa sobre festival. É isso, tem que ser muito eficiente para castigar 2 línguas em 1 minuto e meio. A gente lembrou do abrido, né? A gente vai exibir mais uma vez aí, para quem nos acompanha, já faz o link, o abrido com os cidadãos aí. Vamos lá. Eu sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho, aquela trilha, e essa trilha se fechou. Está fechada é alguma parte da cabeça dela e que devia registrar o seguinte: ela inventou uma palavra, não é que ela errou, não existe a palavra abrido. Não é errado. Às vezes você pega um verbo irregular, fala, esse português é complicado e tal. Isso é um soco, um violento soco no queixo de português. É como se você falar fazido. Eu tinha fazido, eu tinha abrido. Como é que pode? Agora, o Lula, tá bom, ele não frequentava a escola porque era vagal. Ele mesmo conta, eu não ia por preguiça. Então tá bom, pode falar menos. Fala bobagem. Agora, ela é apresentada como socióloga, representa o Brasil, está agora numa campanha para acabar com a pobreza que, segundo o marido dela, já tinha terminado aqui no Brasil. Ele passa o tempo falando isso. E fez palestras ganhando dinheiro para dizer como é que se acaba com a fome. Agora ela está falando para cidadãos globais. Eu quero saber se eu sou um dos cidadãos globais, para saber o que é isso. Esse plural aí, não... Quem costuma assassinar o plural é o marido dela. Agora, ela foi violenta, com requintes de perversidade. Então, eu pergunto o seguinte, ela e o Lula conversando, olha aqui, é para dicionário, para buscar asilo na Embaixada Portuguesa, sabe? A regência verbal sai desabalada da carreira, porque é um assassinato do português, a cada vez que abre a boca. Ela tinha abrido, há pouco tempo produziu aquilo, e agora de novo. Você é cidadã global, Paulo? Cidadã global? É. Olha,
É o particípio. Cidadanas deve ser Não, o teu problema. o particípio criativo, né? O particípio criativo. Não, você imagina falar para ela Não, que é o vocês particípio aí do no verbo, Brasil, então... vocês estão no centro No centro do mundo, é mapa. verdade. Do que vocês estão falando? No Que inglês isso? eu queria ver Vocês a são- Ana traduzindo ela. Não, aqui, ó, Traduzindo vocês lembraram, a Janja. gente já passou aqui a Janja, vocês lembraram da Dilma, muita gente no chat, inclusive, lembrando da Dilma. E aí temos um em vídeo vários quando Dilma Rousseff tentou falar francês. Vamos lá. É bonito. Était nécessaire qu'il se transforme, et pour le mieux, et pour la félicité des personnes, mais surtout pour opportunité égale. Ô, Silvio, eles estão com uma cara ali ao lado que não estão entendendo muita coisa, né? É bonita a segurança risonha do analfabeto. Não, tem de tudo. Como é que é, Augusto? É a segurança risonha do analfabeto. Ele sorri para falar isso aí com uma leveza, assim, uma inocência maravilhosa. Não, e tudo isso com o nosso dinheiro. É importante Nosso dinheiro. a gente deixar bem claro, tanto a Dilma lá atrás, quanto a senhora Janja da Silva agora. Ela está viajando com o nosso dinheiro. Está lá no Central Park, está lá em Nova York, gastando o dinheiro dos pagadores de impostos. Nós bancamos avião, nós bancamos o passeio, nós bancamos o que ela está comendo. Sem saber quanto custou. Sem saber quanto custou, muito bem lembrado, porque os gastos são sigilosos. Talvez um dia saberemos uma parte deles, que é a praxe, é como tem acontecido. O governo libera uma parte das despesas, mas não tudo. Uma outra parte, que é majoritária, permanece em sigilo. A Ana disse agora há pouco, e fica a pergunta, ela falou assim, mas será que não tem nenhum assessor? Será que não tem ninguém que fala, amiga, tá horrível, não publica, não posta, ou apaga, amiga? Será que não tem? E a pergunta é, e o Piotr disse aqui do lado, não, eu acho que o pior é que tem gente que acha que é bacana. Ou seja, é tratar o brasileiro como estúpido, é tratar o brasileiro como idiota, é dizer assim, não, fala desse jeito porque eles também falam assim. Não, eles não falam assim. Não falam, principalmente na era do tradutor, no Google. Não falam assim, o brasileiro pensa pra frente, quer melhorar, fala inglês melhor do que ela. E não é vergonha falar, não saber falar inglês, não tem problema. Para isso temos tradutor simultâneo. Vergonha é gravar um vídeo falando errado, publicar e achar que é bonito. Isso que é errado, isso que é vergonha. Quer comentar, Não, Piotr? rapidamente, eu só não entendi por que ela fala uma frase em inglês, depois ela fala uma frase em português, quer dizer, maltratou o inglês e o português. Qual era o sentido daquilo? Porque eu imagino que o vídeo foi gravado para quem? Quer dizer, metade de um jeito, metade do outro, e depois com o requinte da crueldade com a língua, os cidadãos. Eu não sei se a Dilma ou se a Janja, quem mais tem requintes de crueldade com o idioma. Eu estou tentando mensurar aqui, não cheguei a uma conclusão, mas a briga está lá em cima. O páreo tá difícil. E esse ar de deslumbrada dela é um negócio deprimente, né? Esse ponto do Piotr é ótimo, porque... Amiga, tá horrível, tira isso, deleta, tá feio. Intimamente é miga, só miga. Fala, miga, Não, deu deve errado. ter uma BFF Deu ruim, lá. né? Uma Deu das ruim. ministras, a Nízia Trindade, será que não manda mensagem? O Padilha, que fala todos, fala, querida, tira. Ana, Esse ponto que o Piotr trouxe sobre o vídeo, né? Fala inglês, fala português, porque quando ela fala português, a legenda continua em português. A legenda não passa para o inglês, para a pessoa ver, a pessoa que está, que escuta, que é alfabetizada em inglês, está lendo a legenda em inglês. Então ela fala cidadãos, a legenda tenta corrigir, coloca cidadãos, mas a legenda está toda em português. Então o Piotr tocou num ponto interessante. Essas frases soltas no inglês, e é o que o Augusto, o que o Silvio disse, você não falar bem inglês, não tem problema nenhum. Eu não falo bem francês, não sei falar nada de francês. Agora, não vou me atrever a falar sequer uma frase em francês. Vou me meter a falar francês se eu não sei falar francês? Então, realmente, esse ponto que o Piotr trouxe é interessante. Ela falou para quem? Ela quis pagar ali de bonita. Não estou aqui no Central Park. E, mais uma vez, com o nosso dinheiro.
É uma piada, né? Até estava vendo mais cedo no noticiário o presidente diretor da Apex, que regula o comércio internacional, faz relações com outros países, o Jorge Viana, lembra? Sim. Tinha aquele requisito, ele não falava inglês. Ele era o responsável por fazer as relações internacionais de comércio, né? A Apex. E aí eles fizeram uma manobra, uma maracutaia. Porque era um pré-requisito. É, né? Acho que ele entregou um cursinho de 24 horas ali para poder cumprir o requisito, que ele não falava. Foi alguma coisa, assim, uma manobra que ele fez para poder cumprir. É o famoso e assumir. Aprende inglês dormindo, piada, né? Ou fala inglês em 24 horas, alguma coisa assim. Isso, sabe uma dessas. O Fernando Henrique, ele brincava com isso, fingindo que se queixava, tá? Ele dizia assim, pô, o Itamar me chama até para fazer a tradução de espanhol, pô. Não é nem espanhol, o Itamar entendia. Pois bem, tá certo, Itamar. Não sabe falar outra língua, não tem problema, pede ajuda. Pede ajuda. E não agora, é a arrogância e a vassalagem. Os caras não têm coragem. Não, e não é vergonha, né? Chegar e falar, para com isso. Para com isso. Mas agora, eles também não sabem, né? Na legenda aparece cidadãos, o plural correto. Então o sujeito que fez a legenda é o único que tinha alguma consciência ali. E não avisou ela. Ah, não avisou. Então, é isso que dá. E não é um problema não falar francês, inglês. Como a Ana disse, eu também não falo nenhuma palavra em francês, em alemão, não tem problema algum. Não tem problema nenhum. Agora aparecer. Exato, agora aparecer bancando Joel Santana é chato. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia. Desejo um ótimo final de semana e te espero na segunda-feira.